Esta madrugada promete. Então, boa noite. Hoje, dia 27/4, vamos para o micro. Hoje nós vamos falar sobre fungo, matéria nova, novíssima. Hoje a gente vai falar sobre muita coisa. E a aula que vem vai ser só... A aula de vocês é diferente. Para o matutino, a aula que vem vai ser vídeos sobre práticas, mas nós estaremos na prática em maio. Então, na aula que vem, a gente continua com a teoria, né? Porque vocês terão toda a parte prática no laboratório. Vocês serão a minha única turma de prática. Então, a gente vai fazer diferente. Essa aula a gente vai falar tudo sobre teoria e a prática a gente vai ver na prática, tá? No laboratório. Alguma de vocês não vão participar da aula de laboratório? Das 12 que estão aqui? Tem alguém que quer grupo de risco? Alguém que não vai participar desta aula? Escreve para mim no chat. Ninguém? Todo mundo vai participar da aula? Me dá um ok aí. Ai, que bom. Lembra que vocês têm que me entregar aquele termo, hein? Que eu mostrei na aula passada, que eu até mandei lá no grupo. Vocês já abriram ele? Tem que preencher e me encaminhar. Acho que é dia 25, Dara, se não me engano. A aula passada eu falei. Já entregou, né? Ok. Tem algumas pessoas que ainda não. Eu vi aqui. Tá aqui, ó, pessoal, para quem não assistiu a aula passada, o local do termo está aqui. Nós temos 11 pessoas que postaram, mas faltam ainda 7 pessoas para postarem nosso termo, ok? Bora começar? Então, pegar o caderno, caneta. Então, vamos lá. Nossa aula hoje, a gente já finalizou ISTs, a gente já finalizou o geral de microbiologia, e a gente falou sobre bactérias, gram-positivas, gram-negativas, doenças ocasionadas por bactérias, e agora nós entraremos nos fungos. Até hoje, nós vimos que o fungo ele tem uma importância, né, muito grande para o meio ambiente, que é a parte dele ser decompositor, e nós temos também uma importância gigante aí que a gente vai observar, que é a penicilina, né, que foi constituída a partir do fungo penicílio, que eu falei para vocês nos primeiros dias de aula. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre eles, sobre a estrutura do fungo, sobre as micoses, sobre as doenças ocasionadas pelo fungo, e aí a gente vai discutir tudo sobre ele. E a prática, né, que a gente vai trabalhar com bolor, que a gente vai trabalhar com micose no laboratório, a gente vai trabalhar muito com isso. Aí vai ficar mais fácil para vocês visualizarem no microscópio, né? Agora, o matutino, eu já consegui uns vídeos para passar para eles. Dependendo, eu passo para vocês também algumas coisas, porque eles não terão essa prática, né? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar. Sumiu. Isso aqui é da disciplina de ontem. Vamos lá. Então, vamos lá. O reino fungi, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer uma, vocês falam para mim, que eu vou abrir para vocês, tá? A parte na internet e vou procurar para vocês algumas explicações, algumas fotos, algumas coisas que ajudam vocês a entender melhor. Mas perguntem, se vocês escreverem no chat, eu não consigo ver, tá bom? Bora lá. Então, o reino fungi, ele é composto aí por aproximadamente 70 mil espécies de fungos.
E esses fungos, eles podem ser de várias formas. Nós temos fungos que eles são visíveis a olho nu, como, por exemplo, o champignon, que a gente come aí no estrogonofe, como pode ser um fungo que eu não consigo enxergar, né? Como, por exemplo, da candidíase. Eu não consigo enxergá-lo visualmente, somente ao corrimento e tal. Os fungos, eles são chamados de eucariontes, porque eles não deixam, eles são diferentes da bactéria, porque a bactéria não tem núcleo organizado. Já o fungo, ele tem um núcleo organizado. Muito tempo se confundia fungo com planta. Vocês já acharam que fungo era uma planta? Sim ou não? Alguma vez na vida, vocês acharam? Se vocês verem nas provas de ensino médio, gente, tanto de gente, né, que acha que fungo na verdade, assim, que acha que fungo é planta, é demais, porque eles acham que nasce, né, no meio ambiente e que é planta. Então, assim, qual que é a diferença? O fungo, ele não tem clorofila. Então, não necessariamente o fungo é verde. Segunda parte que diferencia o fungo da planta. O fungo, ele não faz fotossíntese, certo? Igual a planta. O fungo, ele é heterotrófico, igual a gente. O que é isso? Ele se alimenta de outros seres, né? Para poder sobreviver. Então, quando ele se alimenta de outros seres, pode ser planta, pode ser matéria em decomposição, ele não produz. Quem que produz seu próprio alimento? As plantas, através da fotossíntese, né? Que a gente já viu que as algas, por exemplo, elas recebem energia luminosa, elas absorvem CO2 e liberam O2 na fotossíntese, né? E já os fungos não, porque os fungos, eles são diferentes. Fungo, então, ele vai ser eucarionte, porque ele tem um núcleo organizado. Ele é aclorofilado, quer dizer que ele não tem clorofila. Lembra que o A na frente significa não. Ele pode ser tanto unicelular como pluricelular. O exemplo de unicelular é o levedo, aquele que é usado para a fabricação de pães, que é usado na fabricação da cerveja, né, do vinho. Eles são unicelulares. E esses, normalmente, que eu encontro aqui, ó, grande, como o fungo orelha de pau, né, e etc., eu enxergo a olho nu, então você imagina o tanto de célula que ele tem. Então, ele é pluricelular, certo? Ele pode ser aeróbico ou anaeróbico, viver com oxigênio e fora do local com oxigênio. Ele pode ser reprodução sexuada ou assexuada. Em ambientes que ele vive, normalmente você vai encontrar fungo em ambiente úmido. Muito difícil você encontrar um fungo no meio da rua, por exemplo, no asfalto. Você não vai achar, a não ser se tem uma água escorrendo de uma torneira, em que todos os dias essa água escorre no mesmo lugar, um esgoto. Está escorrendo naquele asfalto todo dia no mesmo lugar. Tem água ali. Então, essa água que está ali é uma água que vai trazer umidade para aquele local. Então, essa umidade encontrada, né, vai fazer com que esse fungo prolifere. Pode ser um vazamento de uma torneira no seu quintal, vai ocasionar um fungo. Pode ser na sua casa, né? Você pode olhar ali no seu banheiro, se a parede do banheiro pode ocasionar um bolor no quarto. Então, tem vários fatores de umidade que vão trazer o mofo. Igual a época de muita chuva, tem gente que aparece um mofo na casa, né? Heterótrofos, porque ele não produz seu próprio alimento, lembra?
que somente as plantas são consideradas autotróficas, e eles podem ser parasitas, ocasionar doenças, né? E também decompositores. Os fungos, né? Eles vão ocasionar aí, tradicionalmente, né? Considerados aí como plantas, ele vem a palavra fungo do latim, que significa cogumelo. A maioria dessas espécies, elas vão crescer por extensão continuidade. Como assim, professora? Eles têm ramificações que crescem para os lados. Esses fungos, normalmente, eles são imóveis. Como assim? Eu tenho ali o fungo naquele local e ele não cresce. O que vai se expandir são os esporos deles no ambiente, mas ele não mexe igual um animal, né, que é móvel. Na maioria, eles vão ter paredes celulares muito parecidas com as plantas, né? E a composição química da parede celular também é muito parecida. Agora, das bactérias, vocês lembram que a bactéria gram-positiva, ela tinha uma parede com várias camadas de peptidioglicano? O fungo, ele não apresenta peptidioglicano, essas proteínas importantes. Por isso que eles têm várias formas, né, de se encontrar. Os fungos, eles crescem, pode crescer com uma única célula, que é a levedura, né? Ou ele pode crescer em várias colônias, com muitas células, que é o caso do bolor, do cogumelo. Então, a gente vai encontrar as duas formas. A parede celular do fungo, ela vai ser composta aí, ó, sem essa quantidade de proteína que tem nas bactérias, por isso que o fungo é menos resistente que a bactéria, né? Porque a bactéria ainda tem aquela cápsula. Agora, o fungo aqui, ele vai ter aí várias organelas, como retículo endoplasmática, as mitocôndrias responsáveis pela respiração, o núcleo mesmo, a membrana plasmática, assim como em outras células. A parede celular desse fungo, ela vai proteger o fungo contra forças mecânicas, como o vento, a água, né? Ele evita aquele choque osmótico de muita água sendo colocada, e ele induz a produção de antígenos de anticorpos, quando entra em contato com antígeno, que é o caso da penicilina que a gente vai estudar lá na frente, certo? E a composição química dessa parede celular, ela é rica em quitina. Vocês já escutaram esse nome, quitina? Sim ou não? Escreve para mim no chat. Quitina. Não? Nem te conto. Vocês já mataram uma barata na vida? Vocês sabem aquela substância branca de dentro da barata? Que equivale ao sangue, que a barata não tem sangue. Já pensou se você matasse a barata e visse que é tanto de sangue? Ia ser feio, né? Aí você mata a barata e sai um monte de coisa branca de dentro dela. Aquilo lá é proteína, é a quitina. A quitina, ela forma o exoesqueleto do inseto. Então, quando você vê aquela substância, ela sai aquele tanto, né, de substância branca que chama quitina. E aí, não sei se vocês sabem, mas é uma proteína riquíssima. Para quem gasta carérrimo aí com whey proteico para malhar, se você comer 3 a 4 baratas, você teria a mesma quantidade ou mais de proteínas e poderia malhar e ficar baratinho. Yes! Mas, porém, todavia, vocês sabem que lá na China, vocês sabem que lá na Indonésia, China, Japão, eles fazem espetinho de barata, espetinho de gafanhoto, espetinho de grilo. Vocês já viram quando passa no Fantástico? Pois é, aqueles espetinhos lá é porque o inseto, ele é riquíssimo em proteína e ele não tem gordura. Se vocês já assistiram esses programas tipo Largados e Pelados, já viu quando eles comem um inseto e fala assim:
Tal inseto equivale a 18 calorias que ajuda no corpo. E se tivesse um carboidratozinho lá naquele inseto, ia dar lá uns 200 calorias para ajudar o povo, né? A ficar 21 dias pelado. Então, assim, os insetos, ele tem muita proteína. E aí, a quitina, ela é responsável por esse exoesqueleto. O que é um exoesqueleto? É diferente do nosso. O inseto, normalmente, ele passa por algumas fases, como fase de larva, fase de... Vamos pensar na borboleta. A borboleta, ela tem a metamorfose. Ela é um lagarto que tem um determinado tipo de esqueleto e ela passa a ser uma borboleta com outro tipo de esqueleto, né? Então, a cigarra, vocês já devem ter visto aí na casa de vocês um esqueletinho de cigarra. Você acha que ela está lá e é só a parte externa. Aquilo ali é um exoesqueleto formado por quê? Formado por quitina, certo? Então, a quitina ela é muito importante para essa formação. Então, quando você matar uma barata e ver aquela coisa branca de dentro dela, você vai falar, nossa, que tanto de quitina, né? Você nunca mais vai matar uma barata igual. E aí a gente vai verificar que a quitina, ela é uma das substâncias que formam o fungo, que a parede celular do fungo, ele é riquíssimo. Por isso que a gente tem aí alguns fungos comestíveis que são importantíssimos, né? E faz com que esse fungo consiga ficar um pouco mais resistente. Tudo bem? E aí vai formar aí também de melanina, né? Pelos melanócitos, que vão ajudar aí na coloração. E as leveduras também têm uma quantidade de quitina, mas é menos. O que é a levedura? É o fermento, né? Que vai ajudar aí na produção dos pães, que vai ajudar na produção da cerveja. Só que a quitina é um pouquinho menos, tá? Na levedura, mas no bolor, naquele pão gorgonzola, ou no queijo gorgonzola, ele vai estar mais. Agora a gente fala desse queijo de gente rica. E aí a gente vai observar essas estruturas, lembrando que a parede celular do fungo não tem peptidoglicano. Então, difere das bactérias nisso. Pergunta boa da prova, ó. Diferença estrutural do fungo com a bactéria. Lembra que a gram-positiva tem várias camadas de peptidoglicano. E a gram-negativa tem poucas camadas, por isso que elas não absorvem o corante azul-violeta. Já os fungos, ele não tem o peptidoglicano, então ele não colore. Vocês vão ver em laboratório comigo o quanto é diferente a coloração. Quando vocês pegarem o suave e correr para contaminar eles lá para o lado do banheiro, vocês vão contaminar um suave lá na faculdade, passar no meio do dedo, passar no seu celular, né? E nós vamos contaminar as placas de Petri. E aí vocês vão ver essa parede aqui no microscópio, com o que vocês contaminarem, né? Vai ser bem interessante nossas práticas. E aí, essa parede, essa membrana acima da parede, ela vai atuar como uma barreira, que não vai deixar, né, entrar tantas substâncias. Só que ela tem um local que entra água, que é a parte chamada de hidrofílica. E ela tem uma parte que não entra água, que é chamada, né, de hidrofóbica. Então, eu tenho partes do fungo que deixa a água entrar e parte que não deixa entrar, né? E a gente vai ter também aí os lipídios associados a açúcar. Então, várias células aí, elas vão aderir a outras estruturas ricas em lipídios. Aqui a parede. O núcleo do fungo, ele tem, né, o DNA, a dupla hélice desse DNA, que contém um genoma fúngico, então eu tenho um DNA do fungo ali. Para esses fungos, raramente a gente vai encontrar aí o RNA, e os ribossomos a gente vai encontrar muito, porque eles são responsáveis pela síntese de proteína. Vamos lá? E nós temos também no fungo essa cápsula aqui. O que é essa cápsula? É ela quem vai ocasionar a virulência do fungo. Então, é ela que vai falar se o fungo ele é mais resistente ou se ele é menos resistente.
Então, esse fungo, ele pode ser aí bem resistente. Tem alguns fungos que eles, quando ocorre a fagocitose, né, que é para retirada desse fungo do corpo humano, do corpo, tem alguns fungos que eles são muito resistentes, né, principalmente esse gênero aqui, ó, o Cryptococcus. Eles são aqueles bem resistentes, porque essa cápsula aqui o protege, tá certo? Então, ao mesmo jeito que nós temos bactérias resistentes, a gente tem fungos resistentes. E aí nós vamos ter aí a morfologia dos fungos sendo diferenciadas pelos tipos de fungos. Então, nós vamos ter fungos aí como os bolores. Bolor, todo mundo já viu falar assim, ai, meu pão embolorou. Já escutaram essa palavra? O bolor, né? Ah, não, porque eu guardei uma verdura na minha geladeira, né? Eu guardei uma verdura na minha geladeira e meu tomate embolorou. Já escutaram isso? Por que será que o bolor entrou? Se está dentro da geladeira? Quem sabe me explicar? Pensa aí. Por que que o bolor apareceu dentro do saco de verdura da sua geladeira, sendo que você deixou na geladeira? Aí você vai tirar um tomate lá, o tomate está com bolor e os outros começaram a ter bolor. Isso aí, Thalita. Isso aí, Alice. Abri a geladeira, eu tenho fungos aqui no ar, vários fungos. E o fungo, a função dele é decompor. Ele acha que ele tem que decompor tudo, até porque ele tem que se alimentar para ele viver. Então, o fungo solta os esporos que estão aqui no ar, ele entra em contato com aquele vegetal que está dentro da geladeira, né? E aí ele vai começar a decompor, que é a função dele. Mas lembra que se o saco tiver amarrado, esse vegetal vai durar muito mais tempo dentro da sua geladeira. Qual que é o nosso problema? Preguiça. Vocês já tiveram uma preguiça? O saco está amarrado, você quer pegar uma maçã, você vai lá e faz fura o saco. Desse jeitinho, eu faço isso. Fura o saco e tira uma maçã só, assim, pelo buraquinho. Aí, o que vai acontecer? Aquele buraquinho se abriu, o fungo vai entrar e vai estragar todas as outras maçãs, né? Por preguiça, porque o que é o certo? Desamarrar o saco, tirar bonitinho, mas se amarrou tão bem que o negócio não desamarra. A minha professora do mestrado, ela passa papel filme nas verduras, nas frutas. Ela pega um papel filme, enrola numa maçã e põe na geladeira. Ela vai enrolar. Ela fala que a maçã dura 2 meses sem perder. E eu acredito. Eu só não tenho paciência de chegar do mercado. Hoje em dia eu até lavo, mas nem lavar a gente lava, não. Só lava na hora de comer, né? Eu e meu marido. Mas ela lava, seca os vegetais, a couve, cada folha, ela lava e seca e passa o papel filme em volta. Porque aí, quando ela for comer a maçã, ela tira o papel filme só de uma. E aí ela fala que uma dúzia de maçãs, quando não come, dura até 2 meses na casa, sem apodrecer. Minhas coisas tudo perto na minha geladeira. A sorte que minha tia tem um papagaio que gosta de comer essas coisas. Vem cá. Gente, eu só despedir do meu marido aqui 1 minuto. Beijo. Ok, vai com Deus. Bom plantão. Me liga quando der chegar, tá? Cuidado com essa estrada. Beijo. Cuidado, hein? Ai, gente, é sempre na aula de vocês, né? Minha despedida. É tenso. Esses plantão que acaba com a gente. Bora lá, né? Continuando. Porque meu marido sai daqui, ele chega em Brasília já tardão e já entra no hospital. E aí agora a gente fica muitos dias, né, sem se ver. Então, continuando, nós estávamos falando do nosso bolor. Então, quem consegue, quem tem a paciência de enrolar, né, no papel filme, ou colocar na sacolinha amarrada, você vai ter uma economia muito grande, né, do fungo não atuar diretamente nos seus vegetais. Ok? Continuamos? Alguma dúvida do porquê que os fungos apodrecem as coisas dentro
né, do saco de vegetais. Então, quando você abre lá e vê uma maçã desse jeito aqui, aveludada, aqui, se você passar a mão, ela tá com um pozinho verde, e ela tá aqui como se fosse um veludo, né? Ela está aveludada. Olha o pão. Ele fica aqui como se fossem uns pelinhos aveludados. Olha, eu queria mostrar o morango, que ele fica como se tivesse uma arvorezinha. O fungo, ele começa a atuar de dentro para fora. Quando você chega a ver uma mancha naquele vegetal, significa que por dentro ele já está todo cheio de bolor. Nós vamos falar sobre isso, só para vocês entenderem um pouquinho se pode comer, se não pode comer, tá? Porque ele tem algumas restrições. Então, nosso fungo, ele vai ter aí algumas substâncias que elas vão atuar diretamente aí na nossa geladeira, no nosso dia a dia. Alguns fungos, eles vão ter formatos aveludados, como que eu mostrei para vocês agora, algodonosas, que parecem um algodãozinho, né? E outros que têm alguns odores característicos. Os bolores, eles não são muito exigentes, como acontece com as leveduras. Eles não precisam tanto de umidade, o bolor, mas ele precisa. Ele não precisa de um pH tão diferente, a temperatura pode ser diversa, mas ele precisa de nutrientes para ele viver. Normalmente, ele vai crescer em alimento que seja muito rico de carboidrato. E como são a grande maioria deles, eles são aeróbicos, eles precisam do oxigênio para viver. E a assimilação do nutriente dele é muito acelerada. Então, quer dizer, quando ele entra em contato com aquele vegetal, com aquela fruta, é muito rápida. Existe fungo que eu enxergo ele a olho nu, as colônias dele, bonitinha, e aqueles que eu só enxergo microscopicamente. Então, se eu olhar o fungo aqui no microscópio, vou ver ele desse jeito. Mas eu consigo, na placa de Petri, que é o que vocês vão fazer em laboratório, vocês vão conseguir verificar aqui bonitinho, ó. Vocês vão conseguir verificar ele no microscópio. Então, quando a gente observa um alimento no chão, igual aqui, quando você observa embaixo de uma árvore, né, vários frutos caídos no chão, esse fruto aqui é um fungo. Deixa eu achar aqui, frutos. Alguns frutos embaixo da árvore caído, assim, ó. Esses frutos aqui, eles apodrecem, tá? E na medida com que esse fruto está apodrecendo, ele está devolvendo para o solo todas as substâncias que ele tirou daquele solo. Então, assim, o fruto, ele faz com que o solo fique mais rico, porque quando ele apodrece, ele devolve para o solo tudo que ele retirou do solo quando era planta. Então, o fungo, ele vai atuar nas folhas que estão aqui, ele vai atuar nos galhos que estão aqui, ele vai atuar em vários locais. Esses fungos que vocês estão vendo aqui, ó, eles têm muitas células, que você está enxergando a olho nu. Então, ele é multicelular, certo? Células grandes, onde você observa que uma colônia, olha o tanto de fungo junto. É a casinha dos Smurfs, né? Vocês vão observar vários desses. Ou, por exemplo, orelha de pau. Olha o tanto que ele é bonito. Ele parece uma orelhinha de verdade. Você chega lá num galho, você vai observar a orelhinha no galho, né? Tem vários desses que são tóxicos. Tem alguns que são alucinógenos. Olha o tanto que esse é bonitinho, parece um copinho. E ele armazena água e substância para outros bichinhos beberem quando chega perto dele.
chama Fungus Copus, é um copinho, tanto que ele é bonitinho, Cup Fungus. E aí a gente observa, né, em vários locais esses fungos atuando na decomposição. Então, eu tenho fases de decomposição desses fungos. Então, eu tenho algumas fases. Eu tenho uma maçã verde aqui, que ela está perfeita. Vocês viram que ela começou essa manchinha aqui, ó, amarelada. Ele já mudou para uma cor mais amarela. E aqui, essa manchinha marrom significa que o fungo já está atuando lá dentro. E ele começa a tomar conta de todo o fruto. E esse fruto passa a ficar marrom, ó. E aí ele começa a perder o líquido e a murchar. Quando ele murcha, o fungo já está em toda a sua área, até com que ele comece a aparecer no lado externo, que é essa parte branca ou esverdeada que está por fora, até com que ele comece a liberar líquidos e acabar, né? Então, tem várias formas de verificar a decomposição, igual aqui, ó, na banana, na pera, né, na laranja. Então, a decomposição ela vai atuar diretamente nesses frutos. Você abre um fruto que tem uma casca mais dura, por dentro ele está todo podre, ó. Todo em decomposição. Lembrando que o fungo ele vai atuar na decomposição de tudo, de um galho seco, de folhas, de frutos, né? Ele vai atuar na decomposição de várias estruturas aí, certo? Por enquanto tá beleza, tá dando para acompanhar. Ivana, que entrou depois, tá conseguindo acompanhar? Tá rápido, gente? Podemos seguir desse jeito? Tranquilo? Então tá. Então vamos seguindo. Qualquer dúvida, vocês abrem o áudio e me falam. Aí nós chegamos nos bolores, né? Os bolores que a gente vai observar, vocês vão ver muito no pão, a gente vai observar umas estruturas que elas são chamadas hifas. O que é hifa? É isso aqui, ó. Essa estrutura aqui, o fungo, que a gente não enxerga, mas, por exemplo, aquela parte roxinha ou esverdeada que aparece naquele vegetal que está em estado de putrificação, ele vai aparecer desse jeito aqui, ó. Isso aqui é chamado de hifa, é um filamento do fungo, que eu enxergo ele bem no microscópio, mas normalmente eu não enxergo a olho nu. Um conjunto de hifas tem esse nome aqui, ó, micélio. Posso perguntar para vocês na prova, hein? Um conjunto de hifas, eu tenho um micélio, que é esse tanto de emaranhado de hifas aqui. Quando eu estou observando as hifas como estruturas aí que formam como se fosse uma teia, elas têm aí essa característica filamentosa. Nas hifas, eu tenho esporos, que é o que faz com que o fungo se procrie, reproduza. Esses esporos pode ser um pozinho que ele é liberado, né, com a parte reprodutora e faz com que esses fungos aumentem. Por exemplo, em locais que armazenam-se grãos, não pode ser varrido. Vocês já viram falar isso? Eu tenho um local aqui que está cheio de soja guardada. Eu não posso pegar uma vassoura e varrer o chão. Alguém já escutou isso? Por que eu não posso varrer o chão? Que normalmente, se tiver um fungo no chão e eu subir aquela poeira que está ali, a poeira possivelmente vai ter algum tipo de fungo que vai entrar em contato com a soja e vai começar a putreficar toda a soja que está armazenada. Então, em local de armazenamento, ele fica normalmente empoeirado. O certo é jogar água para não levantar poeira, lavar com a mangueira ou jogar água para que aquela poeira da vassoura não suba, né? Então, vassoura de palha não se coloca lá, porque se alguém tentar limpar, uma pessoa que chega e fala, eu vou varrer aqui,
pode acabar com aquela plantação inteira, porque o fungo, ele vai subir com os esporos, né? Então, o conjunto de hifas chama micélio. Devido a essas hifas, elas formam as colônias que são muito resistentes, até mais que bactérias em alguns locais. Então, a gente enxerga a hifa, que ela forma uma estrutura inteira, igual essa aqui. É chamada de não septada. O que é septo? São os gominhos. E eu tenho aqui as hifas que elas são septadas. Então, ela tem septo, ó, gominho, gominho, gominho. E essas hifas aqui, quando eu olho no microscópio, vocês vão olhar lá na faculdade, vocês vão ver aqui, ó. Olha essa foto. Ela tem uns gominhos, tá vendo? As separaçõezinhas. Então, quer dizer que ela é septada. Já essa de cá, ó, é o galinho inteiro. Não tem septo. Ah, professora, mas para que eu tenho que saber isso? Tem fungo que é utilizado um antifúngico porque ele é septado. E eu tenho fungo antifúngicos que ele é usado para não septado. Tipo gram positivo e gram negativo, né? Quando a gente observa no microscópio. E aí, quando você tem um tomate na sua casa e ele apareceu uma pontinha preta, o que é que a gente faz lá na nossa casa? Porque a gente sabe que as pessoas, né, aquelas pessoas, elas podem, né, sentir, passar fome, por exemplo. Eu vou falar para ela jogar aquele alimento fora? É muito difícil. O que sua mãe te ensinou? Eu tenho um tomate podre, que está num pedacinho, eu vou lá e faço isso aqui, ó, e tiro a bolinha preta e como o restante do tomate, né? A sua mãe te ensinou a não desperdiçar alimento. E a gente aprendeu isso. Quando é um fungo e eu chego a ver aquela parte podrezinha ali fora, né? O correto seria descartar aquele alimento. Seria o correto. Mas aí, o que acontece? Esse alimento que eu gostaria de descartar, se for para um idoso ou se for para uma criança, ele pode ocasionar, sim, um problema intestinal, estomacal. Ele pode ocasionar uma diarreia, né? Porque aquelas pessoas, elas vão poder ter um problema maior. Já para pessoas, né, igual a gente, que não tem problema nenhum, que come igual avestruz, não vai fazer muito mal você comer, né? Normalmente, o máximo é uma diarreiazinha, mas não vai fazer mal. Então, o aconselhado, devido à fome no mundo, é que você não jogue fora. Mas o que vocês têm que aprender? Olha só. Quando você vê aquele alimento ali com a manchinha, dentro dele tem um esporo. Esse esporo começa a crescer e ele forma as hifas que vão formar o micélio. Só que você não enxerga isso a olho nu. Mas quando você olha aquele bolorzinho no pão, ele já está aqui, ó, todos os micélios dentro dele, não está só na manchinha do pão. Então, a gente observa muito, né, as pessoas virem aqui num pão mofado. É muito comum a pessoa vir aqui, cortar esse pedacinho aqui, ó, e comer esse pedaço. Mas para você chegar a ver o verdinho aqui, significa que as hifas já estão aqui tudo, ó. Certo? Pode acontecer de você ter uma diarreia? Pode, né? Mas possivelmente não vai te fazer tanto mal porque você tirou e comeu. Mas o correto é não comer, certo? Mas a gente vai desperdiçar? É muito difícil. Por exemplo, eu levei os meninos da biologia no aterro sanitário de Anápolis. Antigamente, o aterro tinha os catadores, hoje em dia não pode ter. Então, os catadores esperavam o caminhão de lixo chegar, o caminhão solta todo o lixo lá, eles se afastam num círculo. Quando o caminhão despeja e eles saem, os catadores vêm, faz um círculo em volta daquele lixo que acabou de chegar. Então, eles rasgam a sacolinha, o saco de lixo e observam.
Eu nunca vou esquecer de uma criança que achou um saco daquele pão de forma, pão sovado, né? E o pão tava todo fungado, verde. Se vocês verem a alegria dessa criança ter achado aquele pão, eles batiam o pão assim, ó, saía os pó do fundo e eles comendo. Eu chorei demais vendo aquilo. Eu saí, comprei um lanche para eles, né? Mas era muita gente, tinha mais de 100, então eu comprei para as crianças e tal. Chorei muito aquele dia, mas eu fico pensando que é todo dia eles comem aquele material, todo dia eles acham. Tinha uma criança lá com uma latinha de sardinha enlatada. Vocês sabem que tem a Clostridium tetani, Clostridium botulinum, né? Que a gente estudou nas outras aulas. Eles acharam uma latinha de sardinha dentro de um saco de lixo, que possivelmente tinha lá papel higiênico, as outras coisas. E eles tiraram aquele pedacinho do peixe da sardinha e eles estavam dividindo para comer. E eu falei, menino, não come isso não. Aí a mãe dele falou, mas o que eles têm para comer? E aquilo ali dói, né? Porque você não dá conta de ajudar todo mundo. Então, assim, será que esses meninos passam mal com esse fungo? Com aquele pão fungado? Será que aquilo que você está descartando, né? A outra pessoa come? Pode comer, viu, gente? Tem gente que acha saquinho de arroz que você jogou fora aí na sua casa, que ficou num saco de lixo 10 dias na sua casa até o lixeiro pegar, e tem gente que come aquilo. Então, assim, por causa da fome no mundo, eu falo para vocês assim, não desperdiçarem. Mas se você tiver a opção de não comer aquele material que está com fungo, não coma. Tá certo? Porque vocês entenderam que o bolor não era aqui não, peraí. Que o bolor, para aparecer isso aqui, quer dizer que ele já está no pão inteiro? Você cortou isso aqui, mas as hifas já estão nele todo? Isso vocês conseguiram entender? Pão mofado com hifas. Então, quando a gente tira um pedacinho desse aqui, a gente vai fazer esse teste. Lá na faculdade, eu vou pedir para vocês me ajudarem. Nós vamos tirar esse pozinho aqui e colocar na lâmina para ver lá no microscópio todos os micélios, né? Olha, aqui é outro tipo de fungo que ele faz esse veludo aqui com algodão, ó. Então, a gente vai observar, esse preto aqui é o bolor, esse aqui é o mucor, vocês vão ver que ele é diferente. Então, a gente vai ver isso tudo em laboratório. Mas, quando a gente come esse pão mofado, pode passar mal, porque as hifas já estão, né, nesse pão inteiro, ó. Esse bolor aqui significa que ele já está aqui, ó. Olha o tanto de hifa em desenvolvimento. Os esporos já estão nele todo, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado. Aí, ninguém me perguntou, né, sobre o queijo. Vocês já viram os queijos que são mofados? Sim ou não? Já viram falar? Vocês viram o que eu fiz? Eu fechei a sala de vocês, em vez de fechar a imagem do bolor. A sorte que a gente posta o link na plataforma, que senão eu não ia conseguir entrar de novo. Vocês perceberam, né? Que eu fechei e o negócio caiu? Ai, ai. Disfarça. Isso que hoje ainda é terça, hein? Nossa Senhora. Então, voltando ao assunto, antes da rata geral, vocês já viram falar do queijo mofado? Que vocês estavam escrevendo no chat, eu nem vi. Todo mundo já viu falar do gorgonzola?
Alguém já comeu? Esse queijinho aqui, ó, gente. Esse queijinho aqui, que ele tem essa raspa aqui de fora. Olha o tamaninho dele. Dá nem um palmo, R$ 251. Deixa eu te mostrar. Essa bola desse queijo aqui, ó, não custa menos de R$ 300. Essa bola aqui, ó, não custa menos de R$ 300. Se você for lá no candeeiro e você tiver a oportunidade de ver aquela roda que eles colocam lá do queijo com gorgonzola, aquela lá custa R$ 1.000, aquele tamanho, aquele queijo. Gente, o gorgonzola, eu prefiro ser pobre e comer mussarela. Gente, eu adoro queijo, mas o gorgonzola, ele amarga. Esse trem do povo que é chique, né? Melhor a gente ser pobre. Sabe o que que é? Ele amarga, amarga mesmo. O povo faz uns molhos chique. Olha, gente, meu chefe lá da UEG chamou a gente para comer na casa dele, que ele ia apresentar lá um vinho e um queijo que ele trouxe de Portugal. Eu, né, pobrinha, eu cheguei lá, não tomo vinho, não bebo, e cheguei lá. Ele fez um macarrão e pôs o gorgonzola nele. Gente, o negócio amargava, parecia que estava estragado. E o povo comendo uma boca tão boa, eu pensando, todo mundo é falso aqui nessa mesa. Mas o povo tá atacando vinho em cima, então eu acho que o vinho seco é horrível, então quando eu estacava em cima, dava uma disfarçada. E eu, sem beber vinho, não tinha um lugar para jogar o trem fora, e é caré, no homem falando que o queijo custou quase R$ 5.000 para trazer de Portugal, né? Quase R$ 5.000. E a garrafa do vinho seco era carérrima, e eu com a tacinha desse tamanho assim, tendo que beber oficialmente, quase saindo lágrima, porque eu não bebo. Vou falar de vocês, gente. O povo que é chique, eles é chique na falsidade. Uma mussarelinha derretida no macarrão ia ser assim, ó, a beleza do planeta Terra. Então, assim, o gorgonzola chega a custar aí uma roda pequena, R$ 1.000. E quanto mais antigo, mais caro ele é. Né? Aqueles que vêm aí da Itália e tal, carérrimo. Então, esse queijo é chamado de gorgonzola, mas tem um outro que eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome agora dele. Mas também é com mofo. É chique, tem um nome diferente. E aí você come ele, né? Tem pizza de gorgonzola. Não come ela não, pede mussarela. Você vai ficar mais feliz. Mas esse mofo aqui, ele é diferente, certo? Ele não é um mofo que apareceu no queijo da sua geladeira. Que às vezes você deixa a mussarela lá e aparece uns pontinhos pretos nela, porque o mofo começa a decompor, né? É diferente. Não é o mofo que está na sua mussarela dentro da sua geladeira, não. É um mofo próprio para este queijo. Esse mofo é colocado lá, no ambiente dele. Isso! Era o nome, Alice. Eu não lembrei o nome. É Camembert. Você viu que eu falei que tem o outro do nome chique? Deixa eu mostrar para vocês qual é ele. Vou pôr o preço, só para vocês entenderem. No mercado, o Camembert ele custa aí acima de R$ 50. Ó, 100 gramas, R$ 50. No mercado, hein? Então, ele, deixa eu ver um aberto. Ele também tem alta quantidade de fungo, mas ele não amarga tanto. Mas vocês estão vendo essa estrutura aqui em volta dele branquinha? É como se fosse uma casca, né? Esses queijos chique. Ele parece um queijo prata, mas em volta ele tem isso. Então, assim, ele fica muito forte, né? E quando ele fica muito forte, é horrível o gosto. Mas é gostoso quando você derrete, né? Quando você tem aí
uma forma de fazer. Eu sei que tem uma forma de se fazer para comer ele, que ele não amarga, mas o pessoal gosta de comer com vinho, né? Então, eu acho que o vinho seco, que é o vinho de verdade, amarga mais, então ele deve ficar mais gostoso. É melhor que o gorgonzola, esse, tá? E o preço dele também é um pouquinho melhor. E não amarga tanto, mas na hora que a gente olha, sei não, eu prefiro a mussarela. Queijo em prata, Minas, né, que não tem esse mofo. Mas só para lembrar, você chega aí na sua casa, você vê a mussarela cheia de pontinho preto, você fala assim, nossa, meu pão mofou, que delícia. Né? Meu queijo mofou, agora eu sou chique. Não é aquele mofo. O mofo de dentro da sua geladeira é o mofo da gente pobre, tá? Que é o bolor. Esse não é para você comer, é para você jogar fora. O mofo que é colocado no gorgonzola e no camembert é um mofo especial, que só ele é caro, tá certo? Então, vamos ser pobre, vamos jogar fora, né? Vamos comer o negócio direito, tá bom? Quando vocês forem no candeeiro ou na Los Pampas, vocês vão lembrar de mim. Na hora que vocês estiverem servindo lá, vocês vão ver a roda do queijo, vai ter o camembert e vai ter o gorgonzola. Aí vocês vão olhar assim, vão pegar um espetinho com mussarela e tomatinho cereja, que fica bem do lado. E vocês vão falar assim, lembrei da minha professora. Tenho certeza que você vai lembrar de mim lá. Porque você vai deixar de comer. Não, come um pedacinho para vocês experimentar. Só uma mordidinha daquela assim que você experimenta e fala, não quero mais nunca, né? Só para você lembrar que tem um bolor dentro dele. Altos fungos. Beleza? É triste, mas o pobre é mais feliz, gente. Vai no restaurante chique, eles colocam isso aqui de comida para você, pagando R$100. Vai num de pobre, vem um prato desse tamanho, cheio de batata frita com os esquemas. Você é muito mais feliz, gente. Você quer ser chique. Pensa quando o chique come uma feijoada na real. Muito mais feliz que aquelas carninhas com molhinho jogado em cima, né? Voltamos. Fala não, pobre é muito mais feliz, gente, na comida. Você põe lá aquele tanto de macarrão no prato e fica feliz, macarrão com mussarela. Aí você põe um tantinho assim, macarrão com gorgonzola, você custa comer o negócio. Então, voltamos. Já fizemos nosso desabafo da pobreza. Esse bolor aqui é diferente. Lembrando que quando ele aparece, significa que já está no pão inteiro. E aí nós temos o fungo pluricelular, que é aquele grande, é aquela casinha dos Smurfs, né? Que a gente já viu, é o orelhinha de pau, que ele vai ter esse chapéu aqui, ó. Você já deve ter falado, chapéu do fungo, né? Onde os esporos são soltados, são essas bolinhas aqui, e ele cresce em outros locais. E aí o micélio, que são os conjuntos de hifas, ó, eles ficam aqui na terra, e aí eles mantêm esse fungo vivo, porque ele retira do solo, ele ajuda a decompor, né? E é totalmente rico em quitina, que a gente já falou, para ajudar ele a sobreviver. Lá no laboratório, nós vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar um suave, contaminar e fazer os riscos na nossa placa de Petri para ver se vai crescer uma colônia. Essa aqui é uma colônia. Quando a gente observa esse aqui mais cremoso, ó, que ele parece aqui como se fosse um colgate colocado em cima, esses fungos aqui, eles são diferentes, né? Eles são as leveduras. Quando a gente está mexendo com a levedura, a gente vai observar ela super legal, porque a levedura, ela cresce onde eu tenho açúcar, né? Ela transforma açúcar em álcool. Então, a gente vai observar aí na transformação da cerveja, né? A gente vai observar aí no Saccharomyces, que é aquele fermento biológico, saquinho amarelinho, né? Que você compra para fazer rosca. Tem um fermento biológico úmido, que é aquele natural que você compra, o tablete dele, né? O Saccharomyces, normalmente, ele vem desidratado. É aqueles granulinhos, né? Grânulos pequenininhos. E a gente vai ter aí o fermento molhado, que é
o biológico, né, que é utilizado para fazer rosca, pão. E por que que aquele fermento, por que que aquela massa cresce? Por exemplo, minha sogra, ela faz umas pizzas caseiras, ela que faz para a gente almoçar, normalmente domingo a gente faz. Então, eu compro para ela um tabletezinho assim desse fermento biológico, ela coloca um copinho de óleo, um copinho assim de açúcar e a farinha de trigo, um copinho. Beleza. Nessa massa, ela põe um tabletezinho do fermento biológico. Coloca assim, amassa, e ela vai rolando lá até abrir essa massa. Fecha ela e põe numa bacia e põe no sol. Quando você chega lá 1 hora depois, porque ela vai estar na temperatura de 25 graus a 30, essa massa já cresceu de tamanho, dependendo do sol, umas 3, 4 vezes. Por quê? Porque o fungo, a levedura, começa a comer o açúcar que foi usado na massa. À medida com que ele come o açúcar, ele libera a fermentação e vai multiplicar em anabiose. Então, o açúcar é a fonte de energia dele, né? E aí, à medida com que ele se alimenta daquele açúcar, ele vai desprendendo ali, né, o gás carbônico, ou CO, ou outras coisas, e ele vai começar a crescer. Então, esses levedos, eles podem ser utilizados aí para o Danone, ele pode ser utilizado, normalmente é utilizado para tudo quanto é fabricação de pão, cachaça, cerveja, vinho, né? Vocês já viram a massa crescer? Vocês já viram a massa crescer de um pão, de uma rosca? Então, para vocês saberem, ela cresce porque ocorre a fermentação daquela levedura. Ela se alimenta do açúcar que foi colocado, né? Então, aquele açúcar é o que faz ela começar a fermentar. Lembrando que a levedura, ela transforma açúcar em álcool. Então, o teor etílico, certo? Que vocês observam aí na cerveja. Eu acho que vocês vão ter um projeto integrador com o professor Marcinho, junto com a farmácia. Se não me engano. É produção de cerveja artesanal. Acho que é no 5º período, se não me engano. Aí o Marcinho, vocês já tiveram química com o Marcinho, o Parasito? Não? Vocês vão conhecer. Ele comprou uns tonéis grandões daqueles profissionais de cobre. Ele tem umas vasilhas, uns negócios bem grandão. Alice, na próxima aula você pergunta para ele se vocês vão fazer o projeto integrador de produção de cerveja com ele, ou se é só a farmácia. Só para a gente saber, porque aí, se vocês forem fazer, ele vai ensinar como colocar o fermento, como ocorre a fermentação. Ele faz também da kombucha, que mostra a fermentação também com bactéria, né? Que é uma bebida que está sendo muito utilizada aí, a kombucha. Então, ele vai mostrar, ele ensina no projeto integrador. Normalmente, na faculdade, né, ele sempre ensinou. Depois você confirma para mim se a biomedicina também entra nesse projeto, tá? E me conte. E aí, a gente vai observar essas produções aqui. Na faculdade, dá para a gente produzir o vinho, tá? Nós vamos fazer um vinhozinho, vocês vão levar para casa para ele fermentar. A micromorfologia é quando eu observo no microscópio. Então, eu vou ter fungos que eles são unicelulares, esféricos, bonitinhos, ó. Ou eles podem ser esférica, ou ele pode ser aqui, ó, mais compridinho, tá? Ele pode estar em colônia, como ele pode estar sozinho. Por exemplo, a levedura, a colônia da levedura, ela fica pastosa, ela cresce e fica umas coisas pastosas quando a gente observar. E ela vai ser unicelular, eu vou beber uma célula só. Quando eu coloco o bolor numa placa, ele é seco, ele vai crescer. E eu vou observar as hifas bonitinhas nele. E eu vou achar os micélios também. Então, esse fungo obtém alimento, normalmente, se alimentando de outra matéria. Pode ser matéria morta, pode ser como parasita, né? Como, por exemplo, é o caso do pão, que ele está aqui se alimentando daquele pão, daquela fruta.
Esse fungo, ele tem importância, né, enorme aí na decomposição. E existe uma importância para o meio ambiente. Vocês estão vendo esse galho aqui, com essa estruturazinha aqui meio azul? Essa estrutura é chamada de líquen. Líquen é a junção... Oxe! Nem sabia que tinha uma marca de brinco chamada líquen. Olha, gente, eu coloquei líquen. Olha só a mensagem. Pesquisa de líquen é um conteúdo adulto explícito. O que tem a ver esse líquen aqui com adulto, gente? Olha, tem coisa que eu nem entendo dessa internet. Líquen é um conteúdo adulto, gente. Vou falar para vocês, cada dia eu me surpreendo com a internet. Voltamos aqui para nossas imagens. O líquens é essa estruturazinha aqui que vocês já devem ter visto, né? É uma junção de alga com fungo. É uma simbiose. O que é simbiose? O fungo junta com a alga e forma essa estrutura aqui. É como se fosse uma orelhinha, assim, ó. É uma folhinha que nasce nos galhos das árvores, nas rochas, nas pedras, tá? Ele fica normalmente, o líquen é considerado, ele parece essa árvorezinha, ó. Ele é considerado, o líquen, como um bioindicador de poluição. O que é um bioindicador de poluição? Só aparece líquen no local que não é poluído, normalmente perto de uma floresta, perto de água, tá? Mas o líquen no centro da cidade a gente não vai ver. Diga, Thalita. Thalita, tem alguma pergunta? O lodo é fungo. Não. Lembra que tem as briófitas? Lá no reino vegetal, nós vamos ter as briófitas. Briófita é esse aqui, ó. Briófitas são os lodos. Ó, é o primeiro grupo dos vegetais que são poucos desenvolvidos. Eles vão depender da água para reproduzir. Isso aqui é o lodo, certo? Então, onde você observa esse lodo aqui, ele é uma planta. É a primeira porção das plantas, é o menos desenvolvido das plantas. Ele não cresce porque não tem xilema e floema. Então, esse lodo aqui é planta. Já o fungo, quando eu observo o fungo, ele já é desenvolvido. O líquen é alga com fungo. E ele não é planta, ok? Então, o lodo não é um fungo. A gente vai observar o fungo assim, ó, azulado, com formato de orelhinha de pau, ou amarelado. Isso aqui tudo é fungo. Quando você observa uma estrutura desse jeito aqui, isso aqui é lodo com fungo. Cadê ele? Ó, aqui é lodo com fungo junto. Mas eu não tenho ele como lodo. Ok, Thalita? Então, lodo é planta, são briófitas, tá bom? E o fungo, a gente vai observar ele como líquen. Mas pode acontecer de ter um fungo junto com lodo, disputando uma área da mesma pedra, do mesmo galho, né? A gente pode até encontrá-los. E aí, essa alga com fungo forma, então, um líquen, que se ele estiver no local, significa que não tem poluição, certo? E aí nós chegamos na importância médica dos fungos, que interessa muito para vocês. As maiores doenças que a gente conhece, né, relacionadas ao fungo, são as micoses. Existem vários tipos de micose. Micose na unha, que vai se alimentando aqui, ó, do cálcio, da parte da unha. Micoses como pé de atleta, pano branco.
Micoses da língua, como, por exemplo, a cândida, né? Aqui é uma impinge, né? Que o povo fala, dormiu com o cachorro na cama, pegou fungo do cachorro, uma impinge. E aí chegou em 1929, esse cara aqui é o Alexander Fleminger, e esse cara aqui descobriu a penicilina, eu já contei para vocês no início do semestre, né? Ele estava no laboratório, olhando uma placa de Petri cheia de bactérias, e ele estava com alimento ao lado, e aí ele teve que sair, ele atendeu o telefone, a esposa havia sofrido um acidente e tal, e ele saiu e a esposa dele parece que sofreu um acidente grave, e ela faleceu, ele ficou vários dias sem voltar naquele laboratório, e aquele fungo ali, né, ele aumentou, e ele cresceu aqui em cima da placa. E quando ele volta ao laboratório, todas as bactérias da placa haviam morrido. O fungo, que é o Penicillium notatum, matou todas as bactérias, e assim foi criada a penicilina, foi descoberto o maior antibiótico existente. O que é antibiótico? Que mata bactéria. Então, o maior antibiótico existente, né, que ele é a base dos outros, ele é um fungo. Então, a penicilina, ela é feita a partir do penicillium, que é um fungo, né? E o cara ficou ricão. E aí, para evitar a micose, precisa de ter higiene, não deixar locais sujos, evitar calor e umidade na dobra das peles, tem pessoas obesas, né, que o fungo nasce naquelas dobrinhas. Evitar ficar com roupa úmida, você vai para Caldas Novas, entra naquela piscina cheinha de xixi, né? Aí você tá lá dentro da piscina, curtindo o momento, e você que resolve ir lá no centro da cidade caminhar, ir lá na feirinha. Aí você vai com o biquíni molhado, né? Grande chance de você chegar com a coceira, com alguma coisa, com a cândida básica ou com um pano branco, né? Que é típico de quando você vai para Caldas Novas, suas costas aparecer manchinhas brancas. Outra coisa é meia limpa, meia seca, né? Manter a unha sempre curta, limpa, é importante. E nós vamos ter aí, né, várias importâncias do fungo na alimentação, como no champignon, né? Tem a truta que o pessoal se alimenta muito, essa tal dessa truta aqui, que é carérrima. Tem esse aqui que o pessoal come, é o shiitake, que é comida especiaria carérrima, né? Morchela, que a gente não come aqui muito no Brasil, mas tem. E a importância do fungo na parte também da alimentação, mas a gente tem fungos aí que são alucinógenos, que são usados como droga. E tem fungos que é a base do LSD. Então, tem vários fungos aí que eles atuam nisso. Tem um fungo que ele tem uma substância que chama ergotamina, que é o Claviceps sp. Ele produz a ergotamina, que é a base daquele cefálio, né, que você toma aí para dor de cabeça, cefaleia e tal. E aí ele tem esse fungo que ataca aí para a cefaleia, que é a ergotamina, que é usada em tratamento de enxaqueca. Mas a ergotamina é também utilizado aí no LSD, né, que ele é um derivado da ergotamina, que é esse remedinho aqui. Alguma dúvida dessa parte? Menina truta. Não, deixa eu mostrar para você. A truta, não é a trufa. Truta. A truta é esse fungozinho aqui, ó, que o pessoal pega ele na terra ou ele enterrado e eles cortam ele em pedacinhos para alimentação, ó. Ou rala, ou ferve.
é caro, eles chamam isso aqui de diamante negro, né? Essas trutas, elas são abertas e usadas muito na alimentação, ó. Eles ralam, colocam em especiarias carérrimas, no macarrão, né? Em outros alimentos aí. Então, é truta o nome. É esse preto aqui. Se um dia você vê algum alimento com truta, que vai ser mais de R$ 100, vocês vão ver que é esse fungo aqui. Diferente da trufa. Trufa. Trufa é o chocolate trufado, né? Que também é considerado a truta em algumas línguas, né? Que é feito o trutado. E essas trufas podem ser carérrimas. Vocês estão vendo que aqui ela tá igual? Ó, ela tá igual, porque tem a truta e a trufa. Em alguns países, a trufa é o mesmo, é o cogumelo comestível. Só que ele é colocado no chocolate, nas especiarias, né? É o diamante negro. Ó, trufa e truta. Pode, em alguns países, ser considerado a mesma coisa. Usados aí para comer como diamante negro. Tem gente que recheia as trutas com chocolate, né? E aí se alimenta pra caramba. Caro, caro, caro. Normalmente se faz uma coisa trufada, né? Tem esses vidrinhos aqui, ó, do tartufo, que custa em torno de R$ 800, dependendo da trufa, tá? Por isso que eles falam normalmente chocolate trufado, que é porque ele usou em volta do chocolate a trufa, que é o fungo, e fica preto. Aí tem gente que aprendeu a fazer esse trufado aqui, que é o chocolate mesmo, que finge que é fungo, e por dentro eles colocam leite condensado, aí chama trufado, e não foi o fungo em si que usou. Trufa negra, também chamada, entendeu? A trufa e a truta em vários países, é a mesma coisa, eles são chamados da mesma coisa. Só que a trufa, que a gente vai comer aqui, um trufado, normalmente o brasileiro fala trufado para o chocolate preto, que é derretido, e colocado junto com leite condensado, né? Aí é chamado de trufado. Mas a trufa de verdade é o fungo. Então, se você for comer num casamento, e você vê lá chocolate trufado, você vai ver se a trufa é somente aquela parte do chocolate preto, que foi um chocolate derretido, ou se você vai ver se a trufa tem esses carocinhos aqui, ó. Se você olhou e viu ela áspera desse jeito, ó, quer dizer que é do fungo. Se você olhou esse chocolate aqui, ó, mini trufa normal, que não tenha nada disso aqui, isso aqui é só um chocolate normal que eles chamam de trufa. Ok? Agora, esses aqui não, ó. Esses aqui que você vai comprar aí da unha de gato, que você vai comprar trufa da Cacau Show, é trufa mesmo. Você está comprando a trufa de fungo, ok? Não é tão gostoso a trufa pura. É gostosa somente com chocolate. Esses aqui são falsos, ó, falciane. Esse aqui é verdadeiro, ó. Que eles só pegam a trufa, que é o fungo, e passam no chocolate. Ok? Toda vez que vocês verem eles com esses pozinhos aqui, é verdadeiro. Entenderam? Então, nós terminamos esse slide aqui, que já está lá na plataforma. E eu fechei a plataforma, deixa eu abrir ela de novo. Eu dei rata. Aí eu postei para vocês um slide aqui que é um link, ó, que ele abre essa parte aqui do slide share.
que é para a gente fazer uma revisão do que nós vimos e tem sobre as doenças mais especificadas nele. Então, a gente já viu que o reino fungi, né, ele antigamente era colocado como planta e com o tempo foi dividido. Nós vimos que o fungo não tem clorofila, não faz fotossíntese, tem quitina na parede, e que o fungo, né, ele é eucarionte, porque ele tem núcleo organizado, que ele pode ser unicelular e ele pode ser multicelular. Unicelular, normalmente, eu não vejo a olho nu, multicelular é aqueles que eu enxergo. Nós vimos também, né, a estrutura da parede celular. Nós vimos que eles são heterotróficos, que eles não são plantas para produzir o próprio alimento, eles se alimentam de outro ser. Eles podem ter reprodução sexuada ou sexuada, que a maioria pode ser saprófago, que atua na decomposição, come alimento morto. Parasita, que ele pode viver dentro de alguém e se alimentar, né, de outro ser, pode ser um animal que pode estar com problema de fungo na pele, né? Ele pode trabalhar com simbiose, como ocorre com o líquen. A nutrição dele é por absorção. A gente vai ter aí vários deles atuando, né, na vida. Ele vai estar distribuído no solo, na água, no alimento, no ar, nos detritos, no animal, no homem. Lembra que nosso intestino é cheio de fungo, que a gente alimenta dele, para que a gente tenha aí uma microbiota para ajudar na formação, né, do bolo fecal e etc. Tem grande importância para a indústria farmacêutica, comestível, alimentícia, lembrando da penicilina aqui, para a agricultura, para a veterinária e para a medicina humana. Ele é formado pelas hifas, que a gente já viu que no microscópio a gente vai enxergar elas septadas e não septadas. Essas hifas, elas vão mostrar aí a estrutura quando a gente olhar no microscópio e ver isso aqui. Elas podem ser classificadas quanto à coloração, tipo, eu olhei ela com cor clara, ela tem um nome, que é Mucedínia. Eu olho ela com uma coloração muito preta, ela é demácia, então tem como eu verificar isso, a cor devido às estruturas. Lembrando que todas elas têm esporos aqui, que vão ajudar aí, principalmente nas leveduras, né, a multiplicar. E aí a gente observa que tem vários tipos, redondinho, mais em formato de cone, né? Aqui, ó, formato de cone. Em formato aí de bolinha, que é o esporângio. E aí eles fazem todos os tipos de reprodução. O fungo em si, aqui, essa parte aqui é a do slide 28 para frente, ela é mais importante para vocês agora. Então, o reino fungi, ele é dividido em 4 classes de importância médica. Anota esses 4 nomes para mim. Anota esse slide aqui no caderno de vocês. Quando vocês terminarem, vocês me avisam. Quando vocês terminarem, vocês me contam.
Terminaram, gente? Abre o áudio para me contar, que eu tô aqui sem saber. Acho que todos terminou. Obrigada, Amore. Então, olha só. Nós vamos ter aí 4 classes. Em alguns livros, vocês vão ler assim, ó, zigomiceta, ascomiceta, basidiomiceta e deuteromiceta. Em outros livros, vocês vão ler zigomicota, ascomicota, depende, tá? Mas é tudo a mesma coisa. E aí, nós vamos ter esses grupos. Prestem atenção que a atividade de vocês hoje tem a ver com esses slides daqui para frente. Então, nós vamos ter aí a divisão, a primeira, que é a zigomicose. A zigomicota, a gente vai ter alguns fungos aí, que eles vão estar atuando aí em interesses médicos que são de 2 ordens. O Mucorales e o Entomocorales. Esses 2 aqui, vocês vão pesquisar, no mínimo, 2 doenças aí, né, que faz parte dessa ordem, dentro da divisão zigomicota. Certo? Agora eu passo para vocês certinho, mas só para vocês entenderem que está aqui no slide. Nós teremos uma outra divisão, que é a ascomicota. A ascomicota é porque ele forma o asco, que é esse saquinho aqui, ó. É uma bolsa cheia do fungo aqui dentro. Essas espécies aqui, elas podem ser patogênicas para o homem, e elas se classificam em 3 principais patogênicas, que é a hemiascomiceta, loculocoascomiceta e plectomicetas. Essas 3 aqui vocês vão pesquisar, né, doenças que fazem parte dela. A base de comicota ou base de omiceta, tá? É esse funguinho aqui que eles são superiores, né, que é chamado de cogumelo. Compreende aí nesses fungos que a gente já viu sobre os cogumelos, mas tem uma das espécies que ela é patogênica, que é a mais importante aí, né? Que é a Teleomiceta. Então, vocês vão pesquisar somente ela. E a Deuteromiceta, que vai englobar a principal importância médica para vocês, é dentro dessa classe, que entram aqui as micoses. Então, vocês vão pesquisar também doenças que fazem parte dessa divisão deuteromiceta. Dentro aqui das micoses, a gente vai observar que tem micose superficial, que é essa que fica na pele e no pelo, micose cutânea, ou dermatomicose, que é na pele, pelo, unha e mucosas. Nós temos aí a mucosa subcutânea, que está no pelo, no tecido, e nós temos a sistêmica, que já é no órgão, já vai para as vísceras. Então, as superficiais é só em cima, a cutânea, né, ela vai entrar aí na derme, na parte interna da mucosa, na unha, no pelo também. A subcutânea já entra na pele, no tecido, já tem feridas, e essa aqui já faz um estrago, olha só. Então, a gente vai observar alguns tipos. A piedras, que a gente chama de pedra negra, ela vai estar aí no couro cabeludo, né? Aqueles meninos que usam boné com cabelo molhado, começa a aparecer lá essas manchas, os nódulos escuros aí no cabelo, né? Nódulos mais duros. Ela é chamada aí de pedra negra. E esses nódulos aqui são totalmente visíveis no cabelo, ó. São fungos. Você olha aqui e você fala, nossa, é líndia, né? Não. É fungo, tá? Tem a pedra branca, que ele vai mostrar aí, principalmente nos pelos pubianos, né? No pubis, na área genital. Muito aí pode aparecer também na barba, no bigode, na axila, né? Nódulos bem clarinhos. Então, são micoses superficiais. A gente encontra também a pitiríase, que é a malacévia, que aqui vem o pano branco, ó. Essas lesões, elas causam a despigmentação ali do melanócito, e ela vai mostrar essas manchas. Tem a tinha negra é quando aparece essa mancha aqui, ó. É uma mancha na palma da mão ou na planta dos pés, pode ter em outra parte, mas é comum nesses 2 lugares.
aparece essa mancha escura, essa mancha marrom, né, mais negra, que é a tinha negra. Nós vamos achar as mucosas cutâneas, que são essas tinhas também. Aqui o cabelo, ó, uma pessoa que usa muito boné. Aqui um animal, né, também. Aqui é o pé de atleta, ó, que vai escamando na unha. Então, é muito comum, né, no pelo, na pele, várias lesões. As mucosas subcutâneas, essa aqui já é perigosa. Por quê? Porque olha as feridas que elas causam, né, abaixo aí da epiderme, né, e ela vai ter aí alguns problemas. E essa aqui, gente, que é a crocomicose, ela forma como se fosse verrugas. São nódulos verrugosos que dão, ó. Olha o tamanho das feridas. São nódulos bem grandes que vão aparecendo principalmente aí como se fosse um tumor, né? Uma lesão tumoral bem grande. E aí o tratamento é seríssimo, tá? Essas subcutâneas. E existe a sistêmica, que é a mais perigosa, porque ela vai estar nos órgãos, né? Então, aparece aqui, ó, no linfonodo, ó, na presença nos gânglios linfáticos. Isso aqui está interno. Pode aparecer no seio, pode aparecer em várias partes do corpo, porque ela já pega a parte sistêmica dos órgãos, né? Como é feito o diagnóstico em laboratório? Que vocês vão estar trabalhando com isso. Você pega um suave, né? Passa suave na ferida, que é verificada a anamnese na ferida. Esse suave é coletado, levado ao laboratório, né? E é retirado, por exemplo, o pus, né? O local da coleta. A coleta, então, foi feita na ferida, foi retirada, colocada aqui na placa de Petri, ou em um recipiente aqui, ó, do líquido. É montada a lâmina, é feito o esfregaço, que vocês vão aprender a fazer comigo. Essa lâmina é levada para estudar no microscópio, né? E aí, nos exames, a gente vai verificar aí a tinha negra, a gente vai verificar as colorações próprias para esses fungos. Quando a gente estiver no laboratório, eu vou ensinar para vocês os tipos de cultura que a gente tem, que é o agar-sangue, várias culturas, que é o que fica dentro da placa de Petri para o fungo se alimentar para crescer. E aí a gente vai estudar a placa de Petri. Lembra que eu falei que alguns ele fica cremoso, igual aqui, ó, o Candida albicans, que ele fica cremoso, como se fosse um creme dental. Já esse aqui, ó, que é o microsporium, ele fica bem seco, parecendo que tem uns pelinhos em cima. Então, a gente vai observar a diferença deles crescendo. E aí, a gente vai ver também os fungos macroscópicos, que são esses aqui, né, que é na aula de campo lá da Fazenda Escola, que eu quero levar vocês. Mais para maio, certo? Mais lá para maio, eu vou conversar com vocês certinho para a gente poder ir na Fazenda Escola no sábado, para poder ter aula lá, tá certo? Então, assim, deu para entender? Eu sei que foi muita matéria hoje, né? Foi muita coisa. Cabeça ficou pesada? Então, a gente fechou essa parte de fungo, certo? É muita informação. A aula que vem, a gente vai falar só de vírus e doenças virais, né? Tem muita. Depois a gente vai entrar em protozoários. Depois a gente vai entrar em outras. Por quê? Porque a gente tem um mês para finalizar a nossa teoria, porque a gente vai para a prática, dia 25 de maio. Certo? Então, a gente tem aí 4 aulas para a gente fechar. Diferente dos meninos que vão, aula que vem, eles vão ver prática em vídeo. Aí, quando eu fizer protista, a gente vai ver prática em vídeo, né? Vocês vão ter aí até dia 15 de julho comigo. Dependendo, a gente vai puxar umas aulas dessa num sábado para ver se a gente não entra em julho. Vou ver se vocês me autorizam. Tá? A primeira aula é dia 25? Ivana, eu lembro da última aula que a gente olhou. Alguém lembra, gente?
Deixa eu pegar Porque aqui. eu fiz uma anotação aqui de 25 de maio a 13 de julho. Eu acho que é de micro. É essa mesmo, eu acho. Deixa eu pegar naquele protocolo que eu mandei no grupo de vocês. Né? Dia 25 mesmo, né? Lembra aquele documento que eu mandei que tem o protocolo no final? Não, esse é o guia das atividades. É um outro. É um que fala assim, ofício do curso. Calma aí que eu vou achar no grupo de professores aqui, para ficar mais fácil. Só para confirmar. Ofício do curso de biomedicina. Terceiro período, né, gente? Terceiro período. 13 semanas. Início previsto dia 25 de maio a 13 de julho, certo? Que é o início previsto. Vocês sabem, a professora Paula também vai dar para vocês a aula, só que a dela vai começar 14 de maio, se não me engano. Temos prova prática. Aí a prova prática eu vou dividir com a nota das atividades de vocês, ou dependendo, eu nem dou prática, a gente faz só uns trabalhos práticos, tá bom? Vou olhar lá com vocês, porque eu não sabia que a gente ia ter a prática mesmo, que o matutino não vai ter. Ok? A professora Paula vai dar aula para vocês. Prática também de química orgânica. Vocês vão ter prática só minha e dela. Certo? Dúvidas? Vocês têm dúvida quanto aos fungos sobre a aula de hoje? Deixa eu pegar a atividade aqui para vocês entenderem como ela vai ser. Eu já consegui fechar o Moodle de novo, gente. Sou boa nisso. Hoje. Então, olha só, na aula de hoje vai estar aberta a primeira atividade de segunda VA. O que é essa atividade? É uma pesquisa que vocês vão fazer. Você vai verificar o slide, quais são os 4 grupos abordados, que vocês já anotaram aí, base de omiceta, deuteromiceta, ascomiceta, né? Vocês vão falar sobre, entre esses 4 grupos, fazer uma pesquisa dos principais patógenos que acometem o ser humano ou animais, pode ser só o ser humano. De 2 a 3 exemplos citados e explicado de cada uma das classes. Naquele slide que eu acabei de passar para vocês, tem quais são eles. Tem data para entregar, mas ele aceita depois da data, tá? É só para vocês se organizarem. Nesse slide aqui, ó, lá no slide 28, que eu anotei para vocês, tá aqui os 4 grupos. Passou aqui, tá falando aqui, ó, quais são os de interesse médico? Mucorales e entomocorales. Então, vocês vão buscar doenças aí dentro deles. Uma dessa, uma dessa. Pode ser duas, uma desse, uma desse. Dentro do ascomiceta, aqui tá citando 3, ó. M de ascomiceta, esse e esse. Então, você pode buscar uma doença dentro desse, uma dentro desse, uma dentro desse. Base de omiceta, só tem um. Você pode buscar só ele.
Deuteromicetas são as micoses. Você pode falar de 2, você quer falar de 4, você pode falar do quanto vocês quiserem. Deu para entender o que é a atividade, gente? É uma pesquisa desses citados no slide, a partir do slide número 28, tá? Para vocês acharem pelo menos uma doença de cada grupo que foi citado, porque vai ajudar para a gente identificar lá na nossa prática, tá certo? Hoje eu vou liberar vocês mais cedo, que a gente conseguiu fechar nosso conteúdo previsto. De manhã, os meninos da veterinária perguntam muito sobre animais, né? Então, assim, hoje mesmo eu não consegui fechar os 2 slides. Mas como o nosso, a gente aborda mais a parte da biomedicina, porque de manhã é odonto com veterinária, né? E vocês, a gente aborda mais humana. Então, deu tempo da gente fechar um pouquinho aí mais cedo. Se quiserem aproveitar o restinho da aula, né, já faça essa pesquisa, já aproveita aí para não acumular, que a gente vai ter que fechar antes da nossa prática, porque aí na prática vocês ficam de boa, sem preocupar com atividade, sem preocupar com nota. O que vocês acham? Em um mês a gente fecha 4 atividades, né? A gente tem mais 4 aulas. A gente fecha, acabou a parte de atividade, fica só a prova. E as práticas para vocês curtirem. Aprender, e aí eu não dou prova prática. A gente faz só um trabalhinho lá na prática. Né? A gente fecha tudo antes. Combinado? Aproveita, então, o restinho da aula hoje para fazer a pesquisa. Então, é isso, amores. Então, fiquem bem. Espero que vocês tenham aprendido. Aula que vem, entramos em vírus. Muita coisinha legal de vírus. Beijo, ó. Fiquem bem, se cuidem, tá? Assim que eu terminar de corrigir a prova, eu aviso para vocês. Beijo, beijo, beijo. Boa noite. Se cuidem.